Pessoal, acabei de assistir um vídeo contendo o depoimento que a atriz Fernanda Montenegro deu no programa do Faustão nesse domingo, dia 9 de dezembro de 2018, no qual ela fala que artista não é bandido, e tece as suas considerações aí sobre a Lei Rouanet. Eu vou fazer um vídeo sem emoção nenhuma, sem acusação nenhuma, tratando dos aspectos técnicos da Lei Rouanet, e vou deixar uma opinião no final. A propósito, sigam o meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e indiquem para os seus amigos, por favor. Bom, a Lei Rouanet funciona de que modo? O empresário pode destinar uma parte do imposto de renda por ele devido para projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura, segundo a Lei Rouanet. Como é que funciona isso desde o começo? Um produtor cultural desenvolve uma ideia, um show, uma apresentação teatral ou musical, já envolvendo um artista, pode ser assim o modelo dele, monta um projeto cultural, entrega para um despachante especializado em Ministério da Cultura. Esse despachante vai até o Ministério da Cultura, protocola o pedido da Lei Rouanet, de concessão dos benefícios da Lei Rouanet. O Ministério da Cultura avalia esse projeto para verificar se ele tem interesse público que justifique a aplicação de impostos nele, não é? Aprovado o projeto, sai um despacho publicado no Diário Oficial dizendo que esse determinado projeto está autorizado a captar junto à iniciativa privada 10 milhões de reais a título de Lei Rouanet, 5 milhões de reais, 3 milhões de reais, 1 milhão de reais que seja. Com essa aprovação, o produtor cultural vai atrás de empresas que têm lucro suficiente para pagar imposto de renda, grandes empresas, e apresenta o projeto, e se a empresa quiser vincular o nome dela a esse projeto cultural, destina lá uma parte do valor ou todo o valor que o produtor cultural solicita para aquela produção cultural. E aí, depois, recebido esses recursos pagos diretamente pelas empresas, o produtor cultural dá a destinação que tem que ser dada para ele. Fica com uma parte, paga o despachante, entrega para o artista, para todo o staff que trabalha na produção cultural, e o dinheiro é gasto desse modo, então. Bom, a primeira questão. Lei Rouanet se trata de dinheiro público, sim. Apesar de ser pago o valor para o produtor cultural pelas empresas, na verdade o que essas empresas estão fazendo dado que eu gastaria uma parte desse imposto com imposto de renda mesmo, uma parte dos recursos com imposto de renda, eu entrego para a produção cultural e tenho o meu nome vinculado a essa produção e tenho um ganho de marketing disso. No entanto, se não houvesse projetos culturais, se não houvesse Lei Rouanet, esses mesmos empresários pagariam mais imposto de renda. Então se trata a Lei Rouanet de dinheiro público, sim. Inclusive há casos na internet de dinheiro dedicado à Lei Rouanet que foi usado por um determinado cidadão para uma festa de casamento. Então ele convidou um artista lá, disse que era um projeto cultural, teve aprovação do Ministério da Cultura e usou esse dinheiro para pagar a festa do filho, festa de casamento do filho, usando o artista que cantou na festa de casamento, que é uma barbaridade, né? E também algumas empresas que fizeram até festa de fim de ano usando Lei Rouanet. Agora, a Polícia Federal vai atrás disso por quê? Porque se trata de dinheiro público, se trata de dinheiro que poderia ter sido recolhido pelo Estado a título de tributos e não foi, porque há uma apresentação cultural, um projeto cultural qualquer com interesse público disponibilizado para as pessoas. Então se trata de dinheiro público, sim. Essa é uma primeira coisa a ser dita. Eu consultei no site do Ministério da Cultura os relatórios financeiros que dizem respeito aos gastos de Lei Rouanet e achei lá um chamado Release Ministério da Cultura, valores captados pela Lei Rouanet de 1992 a 2017. Bom, esse relatório indica, de 93 a 2017, um pagamento de 16 bilhões de reais a título de Lei Rouanet. Não é? Começou lá com Itamar Franco, em 93 e 94, bem modesto, com 500 mil reais pagos nesses 2 anos. E aí apareceu o Fernando Henrique Cardoso, que pagou a título de Lei Rouanet 1 bilhão 780 milhões de reais
1,7 bi, não é? Uma média de 200 mil reais por ano, milhões de reais por ano. O Lula, superando esses valores aí em 3, 4 vezes, pagou 6,6 bilhões de reais, uma média de 825 milhões por ano. E a Dilma, como avacalhou tudo que diz respeito a gasto público, né, superou até o Lula, pagou 7 bilhões e 500 milhões de reais a título de Lei Rouanet, mais ou menos 1 bilhão e 200 por ano. E o Temer já nada. Bom, no final das contas a gente teve então mais ou menos 200 milhões por ano pagos a título de Lei Rouanet para o Fernando Henrique Cardoso, 800 milhões por ano pelo Lula e 1 bilhão e 200 milhões pela Dilma Rousseff, não é? Então, dinheiro público que poderia ter sido gasto com saúde, com polícia, não é? A gente quase não tem problema de saúde e de polícia no Brasil, não é? Que foi destinado, então, para os artistas da Lei Rouanet. Uma outra coisa que chama atenção nesse relatório é que tem aqui 23 grandes incentivadores de Lei Rouanet, empresas que destinaram impostos para a Lei Rouanet, totalizando aproximadamente 5 bilhões de reais, quase um terço, portanto, do total gasto nesses últimos anos, nos últimos quase 20 anos, não é? E lá se mostra o quê? Desses 5 bilhões dos maiores incentivadores, 70%, ou seja, 3,8 bilhões, são recursos destinados por empresas estatais, ou seja, estatais pagando Lei Rouanet. As outras empresas têm uma característica interessante. São empresas que não são vinculadas ao Estado, mas são reguladas pesadamente pelo Estado. São empresas que o Estado tem uma regulação pesada, a exemplo de bancos, a exemplo de empresas de telefonia, empresas que fabricam cigarros, mineradoras, todas empresas em que o Estado tem uma influência forte, porque uma penada de um burocrata qualquer pode criar uma legislação e destruir uma empresa dessas. Então são todas empresas que acabam contribuindo pela Lei Rouanet em função da influência que o Estado exerce sobre elas. Em primeiro lugar, empresas públicas pagando Lei Rouanet, por qual razão? Pura e simplesmente por influência do Estado, isso é óbvio. E empresas privadas pagam Lei Rouanet por qual razão? Para ficar pertinho do governo, para ficar perto dos artistas que o governo gosta, para ficar perto dos artistas que falam bem do governo, que posam para fotos com os governantes. É por isso que essas empresas estatais e essas empresas reguladas pesadamente pelo Estado pagam Lei Rouanet. Não é por outra razão. Não é porque elas querem vender mais. E não existe provavelmente correlação nenhuma entre patrocínio cultural e aumento de vendas dessas empresas que estão aqui, não é? No final das contas, o que a Lei Rouanet acaba sendo é uma grande política pública deliberada de compra de apoio da classe artística, apoio político da classe artística, ou da compra do silêncio dos artistas. Ou você vê artistas financiados pela Lei Rouanet falando mal desses governos todos. Isso não se vê. E a classe artística, no geral, a sua grande maioria, 99%, não fala mal de Fernando Henrique Cardoso, de Lula, de Dilma. Pelo contrário, a maior parte dessas pessoas só fala bem desses governantes todos, que investiram pesadamente em Lei Rouanet. No final das contas, o que a gente tem na Lei Rouanet é o seguinte: produtores culturais que especializados em Lei Rouanet são procurados por artistas. Esses produtores culturais vão atrás de despachantes especializados em processos do Ministério da Cultura, não é? Esses despachantes têm acesso privilegiado ao Ministério da Cultura, têm os seus amigos lá e conseguem ter os seus projetos aprovados com muito maior facilidade do que qualquer outro artista que tente buscar a Lei Rouanet de forma inocente, sem usar o caminho das pedras, não é? Quem consegue Lei Rouanet, por outro lado, assim a gente viu nos últimos anos, são artistas vinculados ao governo. É isso que se vê. Cifras milionárias dados para artistas vinculados ao governo.
E esses incentivadores, que são essas empresas todas, no final das contas as empresas públicas são influenciadas pelos políticos, acabam investindo em Lei Rouanet, e as empresas reguladas pesadamente pelo Estado do mesmo modo, acabam incentivando, pagando incentivo, pagando esses recursos para projetos culturais de amigos do governo, para ficar bem no governo, para ter acesso ao governo. É esse o racional que orienta todo esse mercado de Lei Rouanet. Uma coisa que é importante também dizer: quando você vai no interior, você vê as procissões, você vê as festas juninas produzidas pelas pessoas de forma espontânea, você vê manifestações culturais verdadeiras mesmo, que as pessoas fazem questão de manter todas as tradições ligadas à cultura gaúcha. Não tem Estado ali no meio. Se não houvesse Estado, com a ajuda de um prefeito ou outro, as pessoas pagariam do seu próprio bolso por isso mesmo. É assim que deve ser a cultura. A cultura verdadeira, a cultura popular verdadeira, ela é mantida pelas pessoas que gostam dela ou que respeitam essa tradição. Não faz sentido que o Estado pague por isso. Mas há manifestações culturais que não existiriam sem a ajuda do Estado. Bom, essas manifestações culturais vão cair no gosto de algum empresário que enxerga valor nelas. Esse empresário vai subsidiar essas manifestações culturais do próprio bolso dele com doações. Mas algumas manifestações culturais os empresários não vão sustentar, ou as pessoas não vão pagar ingressos para assistir do seu próprio bolso. Bom, esse é um indicador muito forte de que essas manifestações culturais que não são financiadas diretamente pela sociedade não têm valor nenhum e devem eventualmente deixar de existir até que a sociedade as resgate espontaneamente e custeie o seu sustento. O que não faz sentido é você tirar dinheiro de hospitais, de remédios, para pagamento de médicos, para destinar para manifestações culturais que as pessoas podem pagar. Todo mundo não compra o seu telefone, o seu iPhone, até as pessoas mais pobres estão aí comprando telefone para isso. Reserve uma parte desse dinheiro para as manifestações culturais que as pessoas gostam. Não faz sentido você imaginar que o Estado artificialmente tenha que sustentar essas pessoas. Outra coisa, você observa que no Brasil os artistas não fazem mais shows, não fazem mais apresentações de teatro, faz uma por ano, um show por ano. Se existisse Lei Rouanet lá na Inglaterra, o Mick Jagger não viria para o Brasil fazer shows. Por que ele vem? Porque não tem Lei Rouanet lá. No final das contas, a Lei Rouanet acaba funcionando como um desincentivo para que os artistas produzam, trabalhem e venham a criar. Eles fazem lá 2, 3 shows por 5 milhões por ano e ficam dormindo o resto do ano e acabam não compartilhando o conhecimento deles ou o melhor da sua produção cultural com a sociedade. No final das contas, gente, a Lei Rouanet é uma péssima ideia, o uso político dela é evidente, faz muito mal para a sociedade, vem sendo muito mal usado vamos combinar, né? Num país que tem as contas públicas destruídas, com várias coisas importantes por serem feitas, não faz sentido a gente pegar dinheiro público e entregar para artista que poderia trabalhar e obter recursos diretamente das pessoas que gostam do seu trabalho de forma livre e espontânea. O Estado tem que tirar a mão da cultura, não faz sentido existir Lei Rouanet. Agora, por fim, eu gostaria de fazer uma pergunta séria para a atriz Fernanda Montenegro, com todo respeito. Eu sei que a senhora é uma pessoa honesta, bem intencionada, mas eu vi aqui na internet a senhora aparecendo com fotos com Lula, com Dilma, com Pezão, com Aécio Neves, com Sérgio Cabral. A senhora tem alguma coisa a dizer sobre os problemas que essas pessoas têm com a justiça? A senhora tem alguma coisa a dizer em relação a essas pessoas, em relação aos governos delas, em relação à prisão do Lula, em relação à prisão do Pezão, do Sérgio Cabral? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Ou a senhora não diz nada em relação a eles por alguma razão, por exemplo, Lei Rouanet? Eu gostaria que a senhora se explicasse a respeito disso, já que a senhora está se colocando publicamente para debater essas ideias. A senhora se colocou publicamente, eu também estou fazendo isso, criticando as suas ideias, ou colocando as suas ideias à prova. Venha a público dizer o quanto a senhora recebeu de Lei Rouanet nesses anos todos, de projetos culturais aprovados pela Lei Rouanet. Feito isso, exposto isso, diga também o que a senhora acha desses governantes todos que a senhora colocou aí o rosto ao lado, emprestou o seu rosto publicamente para aparecer em fotografias, em matérias de jornal, em programas de televisão, ao lado.
Por que a senhora apareceu ao lado dessas pessoas? A senhora aprova o que elas fizeram? A senhora aprova o governo delas? Diga isso. Eu não vi nas redes sociais ninguém acusando artista de corrupção, tirando um ou outro que não entregou o projeto cultural aprovado pela Lei Rouanet, por exemplo. Isso sim é um problema. O que as pessoas questionam dos artistas é: o seu apoio dado para esses governantes que têm problemas criminais é dado por causa da Lei Rouanet? O seu silêncio a respeito dessas pessoas tem alguma coisa a ver com Lei Rouanet? Essas perguntas são importantes. E a senhora não respondeu, ficou naquele papo de louco, né? Ah, as pessoas dizem que os artistas são corruptos. Eu não vi ninguém dizer isso. O que as pessoas questionam é: por que os artistas têm opiniões domesticadas em relação a esses governantes, sendo que os artistas também recebem Lei Rouanet? Existe correlação ou causalidade entre receber Lei Rouanet e ter uma opinião sobre um político a respeito? Então, feitas essas colocações respeitosas, eu tenho certeza que a maior parte dos artistas, inclusive a atriz Fernanda Montenegro, são pessoas honestas, bem intencionadas, mas se o debate é público, vamos fazê-lo publicamente, não é? Tá legal, gente? Sigam o meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e, por favor, indiquem o meu canal para os seus amigos. Obrigado, um abraço.